Nas veias abertas de uma metrópole como São Paulo, onde os sonhos são tão altos quanto os arranha-céus, viviam Gabriel e Larissa. O amor deles havia nascido em meio à esperança, com promessas trocadas em um banco de praça no Ibirapuera, sonhando com um futuro onde o esforço seria a semente de uma vida próspera e feliz. Mas, após 6 anos de casamento, o peso do concreto da cidade parecia ter se instalado dentro do pequeno apartamento do casal. O estresse era um terceiro morador, invisível e barulhento, que se sentava à mesa com eles todas as noites. Gabriel, um talentoso arquiteto, via os projetos que idealizava serem engavetados por falta de investimento, enquanto trabalhava noites a fio em empregos freelance que mal pagavam as contas que se acumulavam. Larissa, uma professora dedicada, dobrava seus turnos em escolas diferentes e o cansaço em seus olhos era um espelho da exaustão que sentia na alma. As dívidas, antes um sussurro distante, agora gritavam. Eram boletos de cartão de crédito com juros sobre juros, o financiamento do carro, as despesas do condomínio. Cada notificação no celular era um gatilho para a ansiedade. As conversas, que antes eram sobre planos e alegrias, tornaram-se monólogos de acusações silenciosas ou explosões de frustração. "Você viu a fatura este mês?" Um perguntava, e o outro respondia com um silêncio que dizia tudo. O lar, que deveria ser um refúgio, transformou-se em um campo minado de gatilhos financeiros. O carinho deu lugar à irritação, a cumplicidade foi substituída pela solidão a dois. Eles viviam sob o mesmo teto, mas a distância emocional entre eles era maior do que a da Zona Leste à Zona Sul. Em uma noite particularmente difícil, após uma discussão sobre cortar mais um gasto que ambos consideravam essencial, Larissa se pegou olhando para o homem que amava e vendo um estranho, sobrecarregado e distante. A pergunta que pairava no ar, densa como a poluição da cidade, era devastadora. O amor deles, que um dia pareceu inabalável, seria forte o suficiente para sobreviver ao colapso de seus sonhos financeiros? O declínio não foi uma queda abrupta, mas uma erosão lenta e dolorosa. Gabriel, sentindo o peso do mundo em seus ombros, tentou lutar da única maneira que conhecia, com mais trabalho. Ele abdicou do sono, trocando as madrugadas por projetos mal remunerados que sugavam sua criatividade e o deixavam com um gosto amargo de fracasso. O arquiteto sonhador deu lugar a um homem cinzento, cujas costas curvadas sob o peso do notebook eram a imagem de sua alma batida. Ele se tornou reativo e defensivo. Um simples, "Como foi seu dia, amor?" de Larissa soava para ele como uma cobrança, e ele respondia com monossílabos ou com um relato áspero das dificuldades, empurrando-a para longe. Ele estava se afogando em silêncio e não sabia como pedir ajuda. Larissa, por sua vez, tentou controlar o incontrolável. Armada com planilhas e aplicativos de orçamento, ela se tornou a general de uma guerra perdida contra os números. O café de domingo na padaria da esquina foi cortado. A pizza do sábado à noite virou uma lembrança distante. Cada real era contado, cada compra questionada. Sua intenção era nobre: salvar o navio que afundava. Mas sua abordagem nascida do medo transformou o lar em um ambiente de privação. Ela se sentiu uma carcereira de seus próprios sonhos. A alegria de lecionar, que antes a preenchia, agora era apenas o meio para um fim, e ela voltava para casa trazendo o pó de giz e uma tristeza que não saía com o banho. Eles tentaram conversar, mas suas palavras eram como navios passando na noite, carregados de acusações e mágoas não ditas. "Você não entende a pressão que eu sinto", ele explodia. "E você não vê o sacrifício que eu faço para manter tudo de pé?" Ela rebatia com a voz embargada. O fundo do poço chegou em uma terça-feira chuvosa cinzenta como o estado de espírito deles. Gabriel recebeu um e-mail informando que o principal cliente freelance para o qual trabalhava havia decretado falência, o que significava que o pagamento dos últimos 2 meses com o qual contavam para cobrir o cheque especial jamais chegaria. Ele não gritou. Não houve explosão. Ele apenas desligou o computador, sentou-se no sofá e ficou olhando para a parede, com um vazio assustador nos olhos. Quando Larissa chegou e o viu naquele estado, soube que algo grave havia acontecido.
Ela se sentou ao seu lado e pela primeira vez em meses, o silêncio não era de raiva, mas de derrota mútua e absoluta. Todo o esforço, toda a luta, toda a renúncia, para nada. Foi nesse abismo de desespero que Larissa sentiu suas próprias forças se esvaírem por completo. Ela não tinha mais um plano, uma planilha, uma palavra de incentivo que não soasse oca. Em seu quarto, enquanto Gabriel continuava imóvel na sala, ela se ajoelhou ao lado da cama, não por um ritual, mas porque suas pernas não a sustentavam mais. As lágrimas vieram silenciosas e pesadas, e em um sussurro que era pura rendição, ela disse as palavras que mudariam tudo. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu desisto de tentar consertar isso sozinha. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, nos ajude, eu entrego. A oração de Larissa, feita no fundo do poço, não foi seguida por um trovão ou um sinal celestial. Pelo contrário, os dias que se seguiram foram preenchidos por uma quietude desconfortável. A situação financeira era a mesma, a exaustão de Gabriel era a mesma, e por um momento, a dúvida tentou se instalar no coração dela. A velha Larissa, a general da crise, queria se levantar e voltar a lutar com suas planilhas e seu controle. A vontade de fazer uma crítica, de apontar um erro, de suspirar de cansaço para que ele notasse seu sacrifício, ainda pulsava nela. Mas algo era diferente. A sua oração não foi um pedido, foi uma entrega. E ao entregar, ela havia criado um espaço vazio dentro de si. Um espaço que antes era preenchido por medo e ansiedade, e que agora estava, quieto, esperando. Foi em uma tarde de sábado, enquanto limpava um armário para se distrair dos pensamentos, que ela se deparou com uma velha caixa de madeira que pertencera à sua avó, uma mulher de fé simples e sorriso fácil. Ao abri-la, o cheiro de papel antigo e saudade a transportou para a infância. Havia fotos amareladas, cartas com a caligrafia caprichada, e no fundo a Bíblia dela com a capa de couro gasta e macia pelo toque de décadas de devoção. Segurar aquele objeto era como segurar a mão de sua avó. Ela sentiu um impulso, não de obrigação, mas de curiosidade. O que aquela mulher encontrava naquelas páginas que lhe dava tanta paz em meio às suas próprias lutas? Sentada na beira da cama, ela abriu o livro aleatoriamente. Seus olhos, acostumados a ler extratos bancários e e-mails de cobrança, percorreram as palavras antigas até pousarem em uma passagem do livro de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ela leu uma vez. E depois de novo, mais devagar. A frase ecoou no silêncio de seu quarto, e de repente as peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. Um filme dos últimos anos passou em sua mente. A busca incessante por todas estas coisas, o apartamento maior, o carro novo, a segurança financeira, a solução das dívidas. Eles haviam colocado o carro na frente dos bois, e o carro havia atropelado o casamento. O reino deles, o santuário que deveriam ter construído juntos, estava em ruínas porque eles o abandonaram para lutar uma guerra materialista lá fora. A justiça que buscavam era a de ter as contas em dia, mas haviam se tornado profundamente injustos um com o outro, trocando amor por acusações e paciência por frustração. A revelação foi avassaladora. A crise financeira não era a causa do colapso do casamento. Era o sintoma de um colapso de prioridades que já havia acontecido há muito tempo. Essa clareza divina exigia uma decisão humana. Ali, naquele quarto, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela não podia mudar a economia, não podia criar um emprego para Gabriel, mas podia mudar o clima dentro de sua própria casa. Ela decidiu conscientemente abdicar do posto de general da crise. Sua nova missão, que ela batizou para si mesma de a atitude do oásis no deserto, seria um ato de fé diário. Em vez de focar no que faltava, ela celebraria o que ainda existia. Em vez de encontrar Gabriel com um relatório de despesas, ela o encontraria com um abraço. Em vez de um silêncio acusador durante o jantar, ela colocaria uma música que eles amavam. Seria criar pequenas ilhas de paz, de amor e de normalidade no meio do oceano de estresse. Ela sabia que seria arriscado. Ele poderia zombar, poderia não notar, poderia ver sua gentileza como fraqueza. Mas era a única guerra que valia a pena lutar.
Ela estava trocando as armas do controle e do medo pelas armas da fé, a graça, o serviço e o amor incondicional, confiando que ao restaurar o reino, Deus, em sua justiça, cuidaria de todo o resto. A decisão de Larissa, tomada na quietude de seu quarto, precisava agora sobreviver ao barulho do mundo real. O primeiro dia de sua atitude do oásis no deserto foi um teste de fogo. Gabriel acordou com a mesma nuvem escura sobre a cabeça, o peso do fracasso do cliente ainda o esmagando. Ele caminhou até a cozinha esperando o habitual silêncio tenso, ou uma pergunta sobre o que fariam agora. Em vez disso, encontrou o cheiro de café fresco e uma xícara esperando por ele. Larissa olhou para ele, não com pena, mas com uma serenidade que ele não via há anos, e disse apenas: "Bom dia, meu amor." A reação de Gabriel foi imediata e defensiva. A gentileza inesperada era tão estranha que ele a interpretou como uma armadilha. "Não adianta ser boazinha, Larissa. Isso não vai pagar as contas", ele resmungou, pegando a xícara sem agradecer e se isolando na sala. A resposta cortante atingiu Larissa como um soco. A velha natureza queria gritar, chorar, dizer: "Estou tentando, seu ingrato." Mas ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e lembrou-se de sua promessa. Aquela luta não era contra ele. Em silêncio, ela orou por força e continuou seu dia. A jornada de implementação foi uma maratona de persistência. Cada dia, Larissa plantava uma pequena semente de paz em um solo que parecia totalmente infértil. Eram gestos minúsculos. Um bilhete deixado na porta da geladeira com uma memória feliz. "Lembrei da nossa primeira viagem para a praia. Que saudade do seu sorriso." Uma massagem em seus ombros tensos no final de um dia exaustivo, sem pedir nada em troca. Ela parou de perguntar sobre os e-mails de trabalho e começou a perguntar sobre o coração dele. A maioria de suas tentativas era recebida com um muro de silêncio ou com a desconfiança dele, que se perguntava qual era o jogo dela. As recaídas de Larissa eram reais. Havia noites em que ela chorava no banheiro pedindo a Deus que lhe mostrasse se estava no caminho certo, pois não via nenhum resultado. Era a fé em sua forma mais pura, agir na promessa, não na evidência. A primeira rachadura na armadura de Gabriel apareceu cerca de 3 semanas depois. Ele chegou em casa mais tarde do que o normal, encharcado pela chuva e visivelmente abatido. Ele se preparou para a tensão de sempre, mas encontrou a mesa de jantar posta com um único prato que ele amava, um simples virado à paulista que sua mãe costumava fazer. Larissa não o bombardeou com perguntas. Ela apenas disse: "Imaginei que você chegaria cansado e com fome. Senta, vamos comer." Durante o jantar, ela não tocou no assunto de dinheiro ou trabalho. Falou sobre um aluno engraçado, sobre um filme antigo que queria rever. Pela primeira vez em meses, Gabriel sentiu um músculo em seu peito relaxar, um músculo que ele nem sabia que estava tão contraído. Ele olhou para sua esposa e, em vez de ver a general da crise, viu a Larissa por quem havia se apaixonado. Ao final da refeição, ele fez algo extraordinário. Ele levantou-se, pegou o próprio prato e o levou até a pia. Um gesto banal para o mundo, mas para eles, foi um terremoto. A partir daquela noite, as coisas começaram a mudar, de forma lenta, quase imperceptível. O oásis de Larissa deixou de ser um esforço solitário. Gabriel começou, timidamente, a trazer sua própria água para regar as sementes. Um dia, ele voltou para casa com uma única rosa, comprada com as moedas que tinha no bolso. "Não é muita coisa", ele disse sem jeito. "Mas eu vi e lembrei de você." Em um sábado, foi ele quem sugeriu a caminhada no parque, e durante o passeio, ele segurou a mão dela. Eles começaram a conversar de novo, não sobre os problemas, mas sobre eles. Ele confessou seu medo avassalador de falhar, e ela confessou sua solidão profunda. A comunicação, antes uma arma de guerra, estava se tornando uma ferramenta de cura. A fé persistente de Larissa havia sustentado a mudança de atmosfera por tempo suficiente para que Gabriel se sentisse seguro para baixar a guarda e começar a lutar ao lado dela, pela mesma causa, o casamento deles. Os problemas financeiros não haviam desaparecido, mas já não eram o centro do universo.
O centro, agora, estava se tornando o nós. Meses se passaram, e a mudança no apartamento de Gabriel e Larissa era palpável. Não eram os móveis ou a decoração que haviam mudado, mas a própria atmosfera. O ar, antes denso e carregado de ansiedade e ressentimento, agora era leve. O silêncio já não era uma arma, mas um espaço de conforto e cumplicidade. O lar havia deixado de ser a extensão do campo de batalha financeiro e se tornado o refúgio que sempre deveria ter sido. O oásis que Larissa começou a cultivar com tanta fé e perseverança havia florescido e se espalhado por todos os cômodos, transformando o deserto em um jardim. A prova definitiva da transformação veio em uma noite quando, pela primeira vez em mais de um ano, eles decidiram sentar-se juntos para encarar as finanças. Mas desta vez, não havia acusação nos olhares. Gabriel abriu a planilha no computador e, em vez de se encolher, ele virou-se para Larissa e disse, com uma calma que ela não conhecia: "Ok, vamos enfrentar esse monstro juntos. Eu, você e Deus. Nós somos um time agora." Larissa segurou a mão dele e respondeu: "Isso mesmo. Não importa o tamanho do problema, nosso time é mais forte." Eles analisaram os números não como adversários, mas como parceiros estratégicos, encontrando soluções, fazendo concessões e, o mais importante, encorajando um ao outro. O problema externo não desapareceu magicamente, mas perdeu todo o poder de envenenar o relacionamento deles. Com a paz restaurada em casa e o apoio incondicional de Larissa, algo mudou em Gabriel. Liberto do peso esmagador da solidão e do medo, sua mente clareou. A criatividade que o estresse havia sufocado começou a borbulhar novamente. Ele começou a desenvolver um projeto pessoal de arquitetura sustentável, algo pelo qual era apaixonado, e sua nova energia e confiança se tornaram evidentes para todos ao seu redor. Pouco tempo depois, um antigo colega, notando sua nova postura, o convidou para uma entrevista que resultou em um emprego estável e alinhado com seus talentos. Não foi um milagre instantâneo, mas a consequência natural de colocar o reino em primeiro lugar. Ao restaurarem a paz e a parceria, eles se tornaram mais fortes e capazes para lidar com os desafios do mundo. O amor deles não era mais o amor frágil dos primeiros dias. Era um amor forjado no fogo, mais maduro, resiliente e profundamente consciente. Eles aprenderam a lição mais valiosa. A restauração não foi um ato isolado de Deus, nem apenas fruto de sua força de vontade. Foi uma dança entre a graça divina, que lhes deu a sabedoria e a força, e a ação humana, que exigiu a coragem de aplicar essa sabedoria dia após dia, mesmo sem ver resultados imediatos. A jornada de Gabriel e Larissa é um testemunho poderoso de que mesmo o mais árido dos desertos pode florescer. Eles foram de um lar envenenado pelo estresse e pelas dívidas, onde eram dois estranhos vivendo sob o mesmo teto, para um relacionamento solidificado, onde a parceria e o amor consciente se tornaram o alicerce. A transformação deles não aconteceu por acaso. Aconteceu quando um deles, no ponto mais baixo, ousou ter fé e tomar uma atitude. A atitude do oásis no deserto foi a prova de que pequenos gestos de amor e paz, regados com a persistência da fé, têm o poder de mudar qualquer realidade. Agora, queremos falar diretamente com você. Talvez, enquanto ouvia, você tenha dado nomes ao seu próprio deserto. Talvez ele se chame fatura do cartão de crédito, longas horas no trabalho, o silêncio durante o jantar, ou talvez o nome mais doloroso de todos: solidão acompanhada. Você pode estar pensando, mas o meu caso é diferente, vocês não conhecem meu cônjuge. Eu já tentei de tudo e nada muda. A história de Larissa e Gabriel não é sobre ter a força para mudar o outro, mas sobre redescobrir o seu poder, com a ajuda de Deus, de mudar a atmosfera ao seu redor. A proposta aqui não é que você saia e resolva todos os problemas do seu casamento hoje. A chamada para a ação é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderosa. É um convite para escolher um gesto. Apenas um. Qual será o seu primeiro café servido sem cobranças? Qual será a sua primeira pergunta sobre o coração do outro, em vez de sobre os problemas? Qual será o seu primeiro elogio sincero depois de meses de críticas?
Pense nisso agora. Escolha uma única pequena, quase secreta atitude que você pode tomar hoje, não como uma tática para obter uma reação, mas como um puro ato de fé. Este pequeno gesto é uma declaração. É você em aliança com Deus, dizendo ao desânimo, à frieza e às circunstâncias: o meu casamento vale a luta. A minha família é preciosa. E a partir de hoje, eu escolho lutar não com as armas da raiva, do silêncio ou do controle, mas com as armas invencíveis da fé, da graça e do amor que serve. Dê esse primeiro passo. Plante hoje a primeira semente do seu oásis. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário compartilhando suas próprias batalhas e vitórias, e compartilhar com quem precisa urgentemente ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.